Assista mais uma produção do canal Ijuí Shop TV. O nosso programa é patrocinado por Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, Nosso Papo É, agradecendo a retransmissão dos episódios do nosso podcast pela SAT TV, no canal local, retransmitindo aí para nossa audiência de todo o estado do Rio Grande do Sul. Vários municípios recebem o canal da SAT TV, Ijuí TV, e estão retransmitindo em nosso podcast. A gente fica muito feliz pela audiência, pelos comentários, agradecendo nossos apoiadores. E hoje o nosso assunto é comunicação, como é importante a comunicação em todos os segmentos. E nós estamos recebendo aqui duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, sou admirador do trabalho delas e que elas falam sobre comunicação. Na verdade, elas estão lançando um curso, teve agora no mês passado, em parceria com o Cindy Lojas, um curso que tratou sobre dicção, oratória e redes sociais. Como é importante a parte de comunicação para quem trabalha nos mais diferentes segmentos. Então, eu estou recebendo aqui hoje a Laís Welter. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada, agradeço muito o convite e é muito importante, como você falou, a gente falar sobre comunicação, sobre todos os aspectos que abrangem a comunicação, e vai ser um prazer esclarecer as tuas dúvidas e bater esse papo aqui sobre esse tema. Também estamos recebendo aqui a Sabrina Bertolo. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Diogo. Da mesma forma, muito prazer em estar aqui também. A gente já acompanha teu trabalho, teu projeto, então com certeza vamos agregar no trabalho um do outro, falando sobre algo tão importante e que abrange todas as áreas, que é a comunicação. Que legal. Para mim é um prazer estar recebendo vocês aqui, duas pessoas que são muito conhecidas na cidade. Todos vocês já viram as meninas em vários lugares. E eu entrevistá-las é um desafio muito grande, estão me desafiando aqui. Para nós também é diferente daqui do outro lado, do outro lado, né? Mas eu queria começar essa nossa entrevista falando um pouquinho para aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho de vocês, para saber um pouquinho da trajetória de vocês, onde vocês começaram. Ambas passaram pela RBS TV, entre outros trabalhos que vocês já fizeram. Laís, queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória para nossa audiência. Então, eu sou jornalista graduada pela Unijuí, aqui de Juí, então comecei a minha trajetória acadêmica aqui no município e hoje estou aqui novamente. Mas durante toda essa trajetória teve um viés acadêmico e um viés profissional, Diogo. Preciso falar sobre isso, porque eu sempre quis trilhar a carreira acadêmica no sentido de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, mas eu considerava muito importante antes de eu me capacitar para dar aulas, eu ter a experiência do mercado. Eu penso que um jornalista ele precisa estar dentro de uma emissora de rádio, dentro de uma emissora de TV, para saber o dia a dia, que é diferente da teoria, né? A prática e a teoria, elas são diferentes. Eu tenho experiência em rádio, comecei lá na Rádio CPE em Santo Ângelo, foi minha primeira oportunidade no mercado de trabalho, acho que por isso que eu sou tão apaixonada por rádio, porque foi a minha primeira experiência. Trabalhei na rádio da universidade, na rádio da Unijuí, na TV Pampa, que também tinha um escritório local aqui em Ijuí. Depois tive uma longa trajetória na RBS TV em Cruz Alta, cobrindo pautas aqui de Ijuí também, mas locada no município de Cruz Alta. Passei 6 anos por lá. Depois eu decidi trilhar uma carreira acadêmica e fazer o mestrado, que eu cursei lá na Unipampa, Universidade Federal do Pampa, em São Borja. Então, me capacitei em comunicação e indústria criativa, que foi uma formação que também foi muito importante para esse intuito de dar aulas, de ensinar aquilo que eu já tinha aprendido. Depois trabalhei na Rádio Progresso de Ijuí durante 1 ano
E em 2018 em 2020 segui a minha carreira acadêmica, me desafiando em um doutorado. Então passei 8 meses em Portugal, na cidade de Covilhã, fazendo a parte teórica, a parte das aulas do doutorado em Ciências da Comunicação. E logo que retornei para Ijuí, já retornei para a Rádio Progresso novamente. E agora, nosso grande desafio é o projeto pessoal, né, Diogo? Claro. Porque, assim, eu dei aula muitas vezes em cursos de dicção, desinibição e oratória pelo SENAC, que é uma instituição muito reconhecida, e continuo ministrando aulas no SENAC, mas nós tínhamos aí o sonho de ter um curso próprio, de ter um projeto próprio. E aí, agora nos desafiamos nesse curso em parceria com a minha amiga e jornalista e colega de profissão, Sabrina Bertolo. Sabrina, a carreira de vocês começou meio junto, a carreira acadêmica de vocês, Sim. né? No mesmo ano, enfim. Fala um pouquinho para nossa audiência sobre a tua experiência, também uma vasta experiência na área de comunicação, né, Sabrina? Exatamente, começou praticamente no mesmo ano, era 2008, estamos falando de bastante tempo atrás, né? Eu também comecei a trabalhar em rádio, numa rádio do interior, na minha cidade natal, que é a Juricaba. Então, comecei trabalhando lá na Rádio Cultura FM e desde o início já sempre conciliando prática e teoria, né? Trabalhava lá na tarde, né, na parte da tarde, pegava o ônibus de tardinha, vinha para Unijuí, estudava de noite, fazia jornalismo, voltava para Juricaba, dormia lá e na manhã seguinte eu vinha para a rádio da Unijuí FM, onde eu trabalhava lá pela manhã também. Eu e a Laís ingressamos tanto juntas na universidade enquanto acadêmicas, quanto no trabalho também na Unijuí FM. Depois de alguns meses, deixei de ser estagiária e passei a ser efetivada, então larguei a rádio em Juricaba depois de uns 6 anos por lá e passei a trabalhar só na Unijuí durante o dia todo, conciliando com a universidade, e pertinho ali da data de me formar, foi quando decidi optar por outros universos dentro da comunicação. Tinha muita vontade de trabalhar em TV, apesar de já ser apaixonada, grande apaixonada por rádio, mas me aventurei, então, saí da Unijuí FM, foi quando passei pela TV Ijuí, inclusive, né, que está transmitindo a gente aqui também hoje. Tive uns longos anos, cerca de 3, 4 anos na TV Ijuí. Saindo de lá, também atuei na assessoria de comunicação da prefeitura aqui de Ijuí. Depois, a convite da Laís também, fui para a RBS, tive um período lá em Cruz Alta, retornei para Ijuí e já comecei o meu projeto pessoal, que é a empresa Preze Marketing Estratégico, que é voltada também à gravação de vídeos, a incentivar as pessoas a irem para redes sociais, as empresas nas redes sociais, e a partir daí também já comecei a trabalhar na Rádio Progresso, então já estou fechando meu 6º ano por lá, trabalhando em projetos pessoais também, agora ampliando ainda mais, dando este pontapé, porque sim, ainda estamos no início, estamos fechando agora a 2ª turma, então ainda é o início de um sonho, mas a gente já percebeu a demanda há muitos anos, a gente já percebeu a necessidade há muitos anos, então temos certeza que estamos no caminho certo de poder compartilhar, porque aqui a gente falou muito rápido da nossa trajetória, que tem quase 15 anos, então passando por diferentes meios, rádio, TV, revista, jornal, impresso. Então a gente tem um pouco dessa bagagem e poder compartilhar isso com as pessoas, o que a gente aprendeu na faculdade e o que a gente percebe de demanda que faltou na faculdade também, a gente está juntando tudo isso e oferecendo nesse curso. Então é um grande prazer a gente poder ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu, né, Laís? E falando um pouco sobre a trajetória ainda, Diogo, eu e a Sabrina, nós acompanhamos uma transição da comunicação. Sim. Apesar de novas, tá? Nós somos novas. Isso aí, é Para importante as pessoas não se frisar isso. assustarem. Então, eu tô brincando. Mas nós acompanhamos do analógico para o digital, do digital para o online. Então, quando nós ingressamos na universidade, pouco se falava em comunicação multimídia. Se falava em sites, em produção de alguns sites, de algumas páginas muito estáticas, com pouca interação, com pouca ou nenhuma interação. Na TV também acompanhei as gravações em fita, né? Corte seco, não tínhamos softwares de edição. Passamos para a TV digital, acompanhamos toda essa evolução do jornalismo e da comunicação e acompanhamos também o quanto a internet, e especialmente a comunicação em redes e as redes sociais, elas ganharam uma grande proporção.
e ganhando a sociedade, mas sem que a sociedade estivesse preparada para trabalhar com ela. Acho que é aí que está a grande questão. Aí né? que está o tópico do nosso curso, que as pessoas perguntam, mas por que redes sociais? Mas por que abordar as redes sociais? Porque, na verdade, todos nós usamos as redes sociais, mas estamos preparados? Sabemos nos posicionar? Sabemos de que forma gravar um vídeo de uma forma persuasiva? Então, eu acho que a partir de toda essa trajetória, a gente conseguiu perceber esse mercado. Claro. Tu falou uma coisa interessante, né? 10 anos atrás, a forma como se trabalhava com comunicação era uma, né? Completamente diferente. E a cada dia que passa surgem novas tecnologias, agora com inteligência artificial ainda mais avançadas essas demandas, e é necessário estar atento a tudo isso, estudar, se aperfeiçoar, se qualificar, e esse eu acho que é um dos motivos pelo qual surgiu esse curso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o grande estalo para realizar esse curso, para realizar essa parceria de vocês, para iniciar esse projeto e esse trabalho. Há alguns anos eu ministro aulas de dicção, desinibição e oratória pelo Senac. Fui convidada inicialmente lá em Cruz Alta, depois surgiram turmas em Ijuí, e enfim. E a partir do plano elaborado por eles, eu ministro essas aulas. Claro que o Senac é uma instituição que tem datas previstas, é um curso de 30 horas, é um curso um pouquinho mais longo, ele não é disponibilizado todos os meses, ele é disponibilizado uma ou duas vezes por ano, enfim. E todas as vezes que eu divulgava nas minhas redes sociais, né, estou indo dar aula, abordamos esse ou aquele tema nas aulas, vinham pessoas me perguntar, Laís, você dá esse curso de forma particular? Você dá esse curso de uma forma mais objetiva? Você ministra esse curso individualmente? Assim, eu sentia que existia uma demanda nesse sentido. E, enfim, pensei, por que não elaborar um plano próprio, um roteiro nosso, uma apostila, um material pedagógico nosso, de uma forma mais sucinta que abrangesse um maior número de pessoas? Porque eu entendo que não são todas as pessoas que têm 10, 15 noites para dispor, né? Então, por que não elaborar um curso um pouco mais sucinto que desse a noção de comunicação, desse as ferramentas para que as pessoas aplicassem? E aí eu conversei com a Sabrina no final do ano passado, nós fizemos algumas reuniões para ajustar o que precisamos, materiais, local, de que forma faremos, limitaremos a turma, todos esses detalhes, e nós tivemos a grata satisfação de encontrarmos com o Sindicato Lojas. O sindicato nos deu uma grande visibilidade, uma parceria, um grande apoio. Então, nós fizemos algumas reuniões com o Sindicato Lojas, eles toparam a ideia, nos cederam o auditório para que fosse mais fácil, porque é no centro, enfim, para as pessoas chegarem. E a gente fez essa parceria também para beneficiar os associados. O curso é para todos, né? Para toda a comunidade, para todas as profissões, independente, mas o associado Sindicato Lojas tem um desconto, então tem um benefício aí para fazer esse curso. A primeira edição foi agora em maio, né? Em maio. Fizemos a primeira edição do curso. São 2 noites. A gente até ajustou agora, Diogo, para a segunda edição, que a gente vai aprendendo. Claro. Então, a primeira edição foram 5 horas. A gente sentiu a necessidade de um pouquinho mais de tempo. Faltou tempo. Os nossos alunos, né, pediram isso. Então, gostaria de ter aprendido um pouco mais. Tal assunto poderia ser especificado melhor. Então, agora o nosso próximo curso é de 6 horas. São 2 noites com 3 horas cada noite. Para quem está nos assistindo e não ouviu falar nesses termos ou não sabe exatamente o que eles significam, dicção e oratória, o que significa e o que as pessoas que estão interessadas em fazer o curso de vocês vão aprender relacionado à dicção e relacionado à oratória? Bom, Diogo, dicção é a articulação. Então, assim, perceba que para eu falar, eu preciso movimentar diversos músculos e órgãos que estão aqui. Todo o meu sistema fonatório e articulatório é composto aqui pela minha boca, pelos meus lábios, pelos meus dentes. Todo esse sistema é a dicção, é o que a gente chama de dicção. Então, algumas pessoas não têm uma boa dicção, por quê? Porque não abrem muito bem a boca. Porque tem alguma questão de vício de linguagem, então elas não conseguem se expressar muito bem e passar a sua mensagem, porque tem um né, um então, um vício de pausa.
Tudo isso são problemas relacionados à dicção. É lógico que nós temos aspectos da dicção que são fonoaudiológicos. Então, algumas pessoas nascem com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de deformação, que elas precisam de um tratamento efetivamente fonoaudiológico para isso, com um profissional capacitado para isso. Mas, no geral, a maioria dos problemas de dicção que são detectados são apenas costumes de fala errados. Então, trocar o R pelo L, não saber a pronúncia correta de algumas palavras, como estupro, né, que algumas pessoas trocam. Tem algumas palavras que são realmente mais difíceis. Tem aquela questão da fala muito acelerada ou da fala muito lenta. Então, assim, são todos aspectos da dicção. Eu digo que uma boa dicção é aquela que eu falo e você me compreende. Entende? Não existe uma receita de bolo, você precisa falar te ou ti, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Existem regionalidades, existem sotaques que precisam ser respeitados. Mas a boa dicção é aquela que você compreende aquilo que eu falo. Que é clara. Que é clara, entendeu? Que você consegue compreender a mensagem que eu estou querendo te passar. A oratória, ela é mais ampla. Tem a dicção ali dentro dela, mas tem muitos outros aspectos. Posicionamento, postura, como que ficam os meus ombros quando eu falo em público, como que fica o meu gestual, como que é o meu semblante, para onde está direcionado o meu olhar. Existem muitas técnicas para que com a oratória você seja convincente. Porque o que as pessoas querem? Elas querem convencer com o discurso, né? Tanto de uma loja, tanto de um produto, ou para vender a sua imagem mesmo. Elas querem convencer, elas querem persuadir. E com técnicas adequadas de oratória, eu consigo isso. Então, muito resumidamente, isso é dicção e oratória. Nem sempre uma boa voz é convincente, é clara e vai vender. Não, de jeito nenhum. Tem outras habilidades que tem que ter junto, né? Até porque se eu tenho uma boa voz e não tenho um gestual adequado, não consigo me comunicar contigo de uma forma simpática, eu não vou vender nada. Claro, exatamente. É só um detalhe a voz, na verdade, né? Pensando no início da carreira de vocês, lá quando vocês começaram, qual foi as principais dificuldades que vocês tiveram nesse campo da dicção, da oratória, para ganhar experiência? Hoje vocês são comunicadoras renomadas, conhecidas, referências no interior do estado, enfim. Mas vocês devem ter passado por algumas dificuldades no início, porque não existiam, como tu falou, tantos cursos, tanta acessibilidade para informação, para adquirir técnicas, enfim. Quais foram as principais dificuldades lá no início da carreira de vocês que vocês enfrentaram? Bom, vou começar então. Olha, por incrível que pareça, vindo da minha vivência, foi a timidez e a falta de acesso à própria comunicação. Porque eu não fui uma pessoa que desde pequena eu quis fazer jornalismo, não foi aquele sonho desde pequena. Eu sempre deixei para decidir na hora, né? Vamos pensar mais perto ali. Cresci num ambiente de rádio com meu tio, meu pai, que já vem desse universo de rádio. E mais perto ali, realmente, nos 15, 16 anos que eu pensei, bom, eu acho que é isso que eu quero fazer. Mas sempre fui uma pessoa que gostou muito mais de ouvir do que de falar. Nunca fui uma pessoa muito falante. Então, para mim, sair de Juricaba, do interior de Juricaba, para vir para uma faculdade de comunicação, de jornalismo, já foi um desafio gigante. Eu acho que lá naquela ocasião, se tivessem me dito a trajetória que eu iria percorrer, talvez eu não tivesse acreditado até lá, em razão da minha timidez mesmo. E foi na faculdade mesmo, vivendo experiência, tendo conhecimento na prática, me permitindo perder o medo, estudar e me aperfeiçoar, que foi fazendo com que eu perdesse o medo. Então, para mim, o principal desafio já foi, de cara, ingressar no universo da comunicação. Sabia que ia enfrentar desafios, mas a gente nunca sabe quais são os desafios. E a partir do momento que eu já começo a estudar e já recebo uma proposta para ir trabalhar, a possibilidade de trabalhar na rádio da universidade, isso já aumenta muito a responsabilidade. Então, a partir daí, eu já comecei a entender a importância de me qualificar,
muitas vezes para além da sala de aula, porque na sala de aula a gente demora um pouco até chegar na prática, né, Laís? E às vezes a gente não tem esse tempo de se preparar. Bom, vou chegar na prática lá no 4º semestre, mas eu já tô trabalhando na rádio, e agora? E nessa época, infelizmente, não existiam tantas facilidades. Vamos lá pro YouTube. Vamos lá pro YouTube ver um videozinho que vai nos ajudar a nos comunicar melhor. Aí, essa transição que a Laís menciona no início, a gente pegou muito isso. O que a gente recorria? Livros. Existiam muitos livros, existem na época, existiam, hoje existem, mas a gente tinha muito mais a mania de procurar livros. Aquele tradicional Como Falar no Rádio foi o principal, foi o primeiro livro que eu li. Ajudava muito. Hoje a gente tem N possibilidades, né? Os vídeos na internet aí nos facilitam muito, YouTube, enfim, o nosso curso. Na época não tínhamos acesso a isso. Exatamente. Então essa falta de conhecimento, essa falta de ferramentas fez muita falta lá atrás. Claro. Então, Era este foi um dos principais. Era importante a prática, mas tinha que ser aliada com o estudo, porque só tu ter um microfone na tua frente não quer dizer nada, né? Não, sem a qualificação e sem o teu preparo. Exatamente. Eu lembro, Diogo, quando tu falou ali do início da trajetória profissional, eu sempre uso nos meus cursos, um dos primeiros slides ali que eu mostro, é uma fotinha da minha carteira de trabalho, que eu tinha lá 16, 17 anos, e a frase, eu também precisei melhorar a minha comunicação. Porque eu lembro que no primeiro emprego que eu tive, que era na Rádio CP lá em Santo Ângelo, eu era recepcionista. E eu sempre fui uma pessoa muito séria no semblante, tá? Não é que eu seja uma pessoa sisuda, ou enfim. Mas eu era muito séria no semblante porque era meu primeiro emprego, eu imaginava que eu precisava ser séria para ter credibilidade, afinal eu era uma menina, eu tinha 17 anos, eu era uma menina, eu era uma jovem, eu tinha, né, rostinho de menina, corpo de menina, eu não tinha a postura e a segurança que eu tenho hoje com 35 anos. E por isso eu era muito séria. E aí eu lembro que eu fui chamada a atenção naquele momento, porque eu era uma recepcionista de uma rádio que era popular, que recebe pessoas do interior, que recebe deputados, que recebe autoridades, e eu estava sempre muito séria, ou seja, eu transmitia a imagem de que eu estava brava, ou mal-humorada, ou chateada com alguma coisa. Então eu sempre falo para os meus alunos, eu também precisei melhorar a minha comunicação. Porque nós não nascemos sabendo. E eu penso que aquele feedback que eu recebi lá com 17 anos fez toda a diferença para me tornar a profissional que eu sou hoje. E além, então, complementando o que a Sabrina falava sobre materiais pedagógicos, sobre cursos, enfim, feedbacks são muito importantes para quem quer melhorar a comunicação. Pergunte para as outras pessoas, como que você acha que eu me posicionei? Como que você acha que eu falei em público, ou no microfone, numa entrevista, ou num vídeo, enfim. Isso é muito importante, porque se nós não sabemos onde nós estamos errando, falhando ou deixando ruídos na nossa comunicação, é impossível que nós consigamos melhorar. Porque se eu não sei onde eu estou errando, eu não consigo melhorar. Então, esse é um dos aspectos que a gente aborda no nosso curso e que fez parte e faz parte da minha trajetória, porque nós também não somos estáticas, nós também não sabemos tudo, nós também aprendemos dia a dia a nos comunicar melhor. Uma coisa bacana que eu achei é que curso de dicção e oratória tu acha na internet, enfim, né? Mas vocês aliaram ao curso redes sociais, né? E eu achei que isso foi uma baita sacada de vocês, e eu acho que isso é a cereja do bolo do curso. Porque, claro, a dicção, a oratória são fundamentais, mas hoje tem que ser aliado à rede social. Hoje as pessoas se comunicam através da rede social. Rádio vai ser sempre rádio, eu sou um apaixonado por rádio. Lembro que eu dormia escutando a Rádio Gaúcha, assim, porque eu gostava, era apaixonado por rádio. Eu sou desse time. Isso, dormia de noite, assim, escutando a Rádio Gaúcha, que pra mim é uma emissora incrível, e as locais aqui, são incríveis pelo desempenho, pelo papel, enfim, que desempenham. Mas eu acho que rede social, hoje a rádio também está utilizando a rede social para ganhar uma abrangência maior, enfim. Sabrina, como que foi colocar a rede social junto nesse curso, e como que vocês abordam esse tema para as pessoas que estão junto de vocês aí? Eu acho que aí foi a grande sacada quando a gente teve essa ideia, porque como a Laís mencionou, ela já ministrava esses cursos na área, mas era dicção e oratória, né? No passado, a gente ouvia muito falar isso também, curso de dicção e oratória. Os cursos tradicionais são assim hoje. Isso, tradicionais. E no passado tinha muito essa ideia de que, bom, então quem que pode fazer o curso? Geralmente o curso era feito
por palestrantes, por pessoas que trabalhavam na área. Aos poucos, a gente ainda está em transição em relação a isso, as pessoas estão entendendo a importância de todo e qualquer meio se qualificar e investir em dicção e oratória. Inclusive, nós ficamos muito felizes com essa nossa primeira turma, porque vimos lá pessoas dos mais variados meios, desde dona de casa até empresárias, e isso foi muito bacana, porque, poxa, as pessoas estão entendendo que a comunicação é para todos, que a gente fala além de comunicação no trabalho, a gente está falando de comunicação pessoal também, de como melhorar a nossa comunicação para evoluir enquanto ser humano, para evoluir nos nossos relacionamentos, então vai muito além do que aquela comunicação profissional apenas, né? E essa questão das redes sociais, eu acho que foi percebendo a demanda mesmo que existe. Tanto nos deparando com vídeos, tanto de pessoas da área, quanto fora da área de comunicação. Às vezes a gente vê uns vídeos aí que chega a dar uma angústia, que como você mencionou, a pessoa tem uma voz legal, a pessoa sabe do conteúdo, tem propriedade para falar, mas não está aproveitando isso, às vezes com questões muito simples, de ângulo, de forma de segurar celular. Da iluminação. Iluminação, microfone de lapela, questões que fazem toda a diferença. Então, questões bem básicas mesmo, bem simples, mas que nem todo mundo tem esse conhecimento de colocar em prática na hora de gravar. E foi a partir realmente da procura das pessoas também em chegar poxa, vocês não pensam em oferecer algo voltado às redes sociais? Então vamos ver qual vai ser a reação das pessoas a gente oferecendo. A partir do momento que a gente começou a oferecer esse módulo voltado às redes sociais, a gente percebeu que realmente não estávamos errada. Essa demanda existe e as pessoas estão aos poucos entendendo. Eu acho que isso ainda está num processo, né, Laís? A gente está trabalhando nisso, as pessoas aos poucos estão entendendo a importância de se qualificar, a importância de entender necessidades mínimas, né? Essas dicas que a gente dá no curso são dicas básicas, mas que se colocadas em prática fazem toda a diferença. E a gente não tem a obrigação de saber disso, estando no meio ou não. Então acredito que seja muito mais por aí para atender uma demanda que existe, que é muito grande. Né? As pessoas têm uma convicção, né? Desculpa, não, imagina. As pessoas têm uma convicção de que a comunicação é para quem trabalha no rádio, é para quem é apresentador, ou para quem trabalha nesse mundo. E não é. Não né? é. Às vezes a gente está no mundo corporativo e hoje em dia qual é a loja que não faz uma live, por exemplo? Qual é a loja que para aumentar a sua venda não vai para a internet e o gerente ou um vendedor se comunica com o seu cliente, às vezes 10, 15 mil pessoas que seguem aquela página para tentar vender um serviço ou um produto. Exatamente. Então a comunicação hoje ela é muito mais ampla, não é só para quem trabalha no mundo. Né? Nesse quesito, Diogo, eu acho importante abordar duas questões no mundo corporativo, empresarial, enfim. A primeira é que a gente está vivendo um boom de vídeos. Então, assim, as redes sociais... Né? Exatamente. Então, as redes sociais, os perfis que não investirem em produção de vídeos não terão engajamento, não terão visibilidade, não venderão aquele produto. Porque, assim, a rede social, ela virou um social commerce. É preciso que a gente fale. Antes, a gente tinha apenas o e-commerce, ou seja, eu precisava criar uma plataforma para vender o meu produto ou serviço. Hoje não, hoje eu faço isso através do Instagram gratuitamente. Então, é um social commerce. Mas, como que eu vendo se eu não tenho um vídeo de qualidade? Como que eu vendo se eu não tenho uma comunicação posicionada nas minhas redes sociais? E um segundo ponto do mundo corporativo que eu acho bem importante nós falarmos, nós abordarmos, e é um dos tópicos do curso, é o seguinte. Hoje, tem uma pesquisa do LinkedIn, inclusive, que mostra isso. As empresas, elas contratam por habilidades técnicas. Então, eu contrato porque o Diogo tem habilidades técnicas, tem graduação, tem curso, tem pós-graduação, enfim, tem todas as habilidades técnicas para ocupar aquele cargo. Mas elas demitem por questões comportamentais. E aí entra a comunicação. Uma pessoa que sabe se comunicar adequadamente, ela resolve conflitos, ela evita conflitos. A pessoa que sabe se comunicar e tem inteligência emocional, tem gestão das suas emoções, ela consegue se comunicar com clareza, ela consegue evitar conflitos, mediar conflitos, ela consegue ser um líder melhor posicionado, ela consegue ser um colaborador que alavanca a sua
carreira dentro da empresa. Então, são diferentes aspectos para que as pessoas tenham noção da amplitude da comunicação. Claro, eu trabalho no mundo corporativo e muitas empresas me contratam, enfim, para dar consultoria, para aumentar a venda e tudo mais. E tu se depara com um líder que não consegue ser ouvido ou que a equipe não consegue entender aquilo que ele quer por falta de comunicação. Ou um vendedor que não consegue ter um desempenho melhor nas suas vendas porque o cliente não consegue entender aquilo que ele está passando. Às vezes é um baita no vendedor, tem um baita conhecimento, mas que na hora de falar ele não consegue se expressar como deveria, ou enfim, seja pela postura, seja pela dicção, seja pela oratória. Ou uma empresa que está totalmente fria na rede social, onde as pessoas não querem ir para frente da câmera por não saber se comunicar ou por ter medo. Então é mais do que uma necessidade, não precisa ser jornalista, ser radialista, ser apresentador. Eu acho que a comunicação oratória e colocando a rede social junto é um curso que vai mexer e que vai ser útil para todo mundo, independente do segmento, né? Sem dúvida, a gente até fala no curso, né, Sabrina? A comunicação, ela resolve problemas e ela evita tantos outros. Porque a pessoa que comunica com clareza, e aqui a gente pode falar também sobre relações interpessoais. A gente fala sobre isso muito no curso. A pessoa que sabe conversar em família, com os amigos, com o marido, esposo, esposa, com a família, com mãe, com pai, ela esclarece questões que não precisam ficar gerando problemas, gerando conflitos. A pessoa que consegue se comunicar com clareza, falar sobre o que gosta, falar sobre o que quer, falar sobre o que não gosta, impor limites, que é muito importante também nas relações interpessoais, ela tá um passo à frente, sabe? Eu acho que ela se estressa muito menos. Vive uma vida melhor, de forma geral, né? Exatamente. Uma pergunta que todo mundo faz, um questionamento, enfim. E quando eu falei que ia entrevistar vocês, várias pessoas me comentam, e eu acabo escutando isso, na hora de falar eu travo. A gente recebe muito eu também. Eu fico tremendo, não consigo sair, às vezes eu tenho um discurso todo preparado, pronto, eu sei tudo que eu tenho que dizer e tal, mas no momento em que eu vejo uma câmera, que eu vejo um microfone, eu travo e não consigo falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que acontece, como enfrentar isso para quem está nos ouvindo e tem esse medo de se comunicar. Só queria dar 4 recadinhos bem rápidos para quem está nos assistindo agora, dos nossos apoiadores. O primeiro recadinho é do melhor e maior aplicativo de mobilidade urbana de Ijuí, que é a Sulmob. Sulmob com corridas a partir de 7,49, isso mesmo, 7,49. Além de ser um aplicativo que tem motoristas treinados, que tem os melhores carros, tem várias faixas de preço dentro do aplicativo, você também consegue ter acesso a tarifa mais econômica de Ijuí, 7,49. Você pode baixar o aplicativo na sua loja de celular ou você pode chamar através do WhatsApp. Aqui embaixo você está vendo o WhatsApp da Sulmob, você pode mandar um WhatsApp, pode ligar, as meninas vão te atender da melhor forma possível para enviar o carro o mais rápido possível até você. Eu utilizo muito a Sulmob, por exemplo, para buscar minha filha na escola. Às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue, né, ou a gente acaba atrasando um pouquinho, e a Sulmob me dá toda essa segurança. Lá eu tenho os motoristas que eu consigo ter confiança, eles vão lá, buscam minha filha, deixam em casa, compartilham a localização dela durante o trajeto, o que é muito bacana, e eu só confio a Sulmob para fazer isso para mim. Então você que busca um aplicativo de mobilidade urbana, Sulmob é o melhor aplicativo. Também está junto conosco a Carol Padilha Nutrição Esportiva. Você que está buscando o melhor desempenho, você que é do iniciante ou é profissional na área e busca melhorar a sua performance, o seu desempenho, busque através da Carol Padilha aquele reforço que você precisa para poder chegar onde você quer. No Instagram da Carol, @Carol Padilha Nutri, você vai encontrar um e-book gratuito que vai te ajudar, além de dicas, de vídeos, muito conteúdo, e você pode contratar ela, que tenho certeza que você vai ter do seu lado uma profissional competente, qualificada, com mais de 19 anos de experiência na área, e são mais de 1.000 clientes satisfeitos, atendidos, que melhoraram sua performance através do trabalho da Carol Padilha Nutri. Também está junto conosco a Taba Imóveis, a sua imobiliária, a imobiliária de Ijuí desde 1976.
Você sabe que a área de imóveis é um investimento muito rentável, mas você precisa ter junto, ter ao seu lado, alguém que tenha conhecimento nessa área. E eu vou dar uma indicação para você. Lá na Taba Imóveis, um dos corretores é o Guilherme Barroso. O Guilherme tem experiência e vai te ajudar a fazer os melhores negócios lá na Taba Imóveis. Então, você que quer fazer um investimento, não faça um investimento sem ter do seu lado alguém que tenha conhecimento na área, que seja especialista na área, e o Guilherme Barroso, lá na Taba Imóveis, vai te ajudar a fazer o melhor negócio. Também está junto conosco a Estruturar Engenharia Elétrica. Você, quem nunca precisou de algum material elétrico, e eu vou comprar nessa empresa ou naquela empresa, enfim, você tem na Estruturar tudo o que você precisa. É a loja mais completa de Ijuí e região. Você pode ligar através do 3332-5594. Lá na Estruturar você, às vezes, está procurando algum profissional para atuar na área de energia elétrica, para fazer algum reparo, alguma manutenção na sua casa. Eles têm um portfólio grande de profissionais para te indicar, e além disso, os melhores preços, as melhores ofertas e uma empresa completa que atende Juí região há mais de 15 anos. Estruturar Engenharia Elétrica, a maior loja de material elétrico da região. Voltando para a nossa entrevista, por que as pessoas travam na hora de falar? O que acontece com esse povo que diz que não consegue falar porque trava? É nervosismo? Às vezes é porque não se sente qualificado, preparado para fazer aquela comunicação? O que acontece? É emocional, Diogo. É emocional. A tendência é que as pessoas que não têm experiência em falar em público, na verdade, todas as pessoas que se posicionam para falar em público, elas ficam nervosas. Nós estamos nervosos aqui. Porque é uma condição normal. Tem um ponto muito significativo que é o medo de ser julgado. Todos nós temos muito medo de ser julgado. E quando isso entra no nosso sistema emocional, a tendência é travar. Porque se eu não falar, deixa assim, ninguém vai falar sobre a minha dicção, ninguém vai falar sobre o quanto eu falei vícios de linguagem, ninguém vai julgar aquilo. E tem uma questão que são as crenças limitantes, que é outro ponto que a gente aborda também. Diogo, nós como pais, você é pai também, né? Nós falamos algumas coisas para os nossos filhos sem nos dar conta. Então, assim, fica quieto, não fala alto, aqui não é lugar de se aparecer, não fica se aparecendo. São coisas que entram ali no nosso sisteminha e nos acompanham na vida adulta. Então, se a gente não cura essas feridas e essas crenças emocionais, qual que é a tendência? A extrema timidez. Eu não posso me aparecer, eu não posso falar em público, eu não quero ser o centro das atenções. Eu atendi 2 mentorandas nesse mês relacionado à comunicação e as 2 me disseram a mesma coisa. Eu não quero ser o centro das atenções. Por que tu não quer? Você está à frente de uma loja, você está vendendo um produto ou um serviço. Por que você não pode ser o centro das atenções? Mas claro que tudo isso está envolto no nosso sistema emocional. Existem técnicas para que nós consigamos, mesmo com o nervosismo, falarmos, nos posicionarmos e apresentarmos a ideia que nós temos? Sim, e esse é um dos tópicos do nosso curso. Mesmo com o nervosismo, existem ferramentas que podem ser utilizadas naquele momento e que vão te dar segurança para falar. Mas eu preciso dizer uma coisa, Diogo. A comunicação não é uma virada de chave. Eu não vou virar uma chavinha lá na cabeça da pessoa e ela simplesmente vai se tornar um palestrante. A comunicação e a exposição oral, em público ou através de vídeo, câmera, enfim, ela é um processo. Então, quanto mais a pessoa se expor, óbvio, com o conjunto de técnicas, com o feedback, com a avaliação, com ponderações acerca da sua comunicação de uma forma geral, quanto mais ela se expor, melhor ela vai ser nisso. E tem toda a questão da gestão das emoções. E é um ponto muito importante da nossa sociedade, que é nós não estamos sabendo de que forma gerir as nossas emoções. Então, eu preciso ter esse controle emocional e me preparar para isso ao longo da vida, não só para me comunicar, para me relacionar melhor, mas na comunicação, essa gestão das emoções, ela está diretamente relacionada. E Sabrina, com essa questão da popularização das redes sociais, esse nervosismo a gente precisa enfrentar, porque vai chegar um ponto em que todo mundo vai precisar se comunicar, né? Quem trabalha, quem tem diferente ramo de atividade,
a rede social vai ser o maior aliado. Então é preciso enfrentar isso, né? Como é que tu vê essa popularização das redes sociais e como as pessoas estão se preparando para esse avanço que vem acontecendo? Eu acho que uma questão aqui que vale a gente mencionar é que a pandemia nos ajudou muito a entender a necessidade desse preparo, né, Diogo? A gente até fala sobre isso no curso, que até 2019 a gente utilizava sim os vídeos, as redes sociais, mas depois da pandemia, ou a partir da pandemia, nós fomos praticamente obrigados a aderir às redes sociais. Quem não tinha o costume, claro, muitas pessoas já tinham experiência, já tinham qualificação, para essas pessoas foi mais fácil. Mas muitas pessoas, donos de loja de diferentes segmentos, não tiveram tempo de se preparar, assim como os profissionais de saúde, o pessoal que trabalha em qualquer ramo, qualquer segmento também não. Então aí viu-se uma necessidade, talvez aí muitas pessoas tenham entendido a importância dessa qualificação e desse preparo. Praticamente do dia para a noite as lojas fecharam e nós precisamos ir para as redes sociais para vender o nosso produto, o nosso serviço. Era a única forma que tinha. Era a única forma. Então ali a gente teve uma popularização muito grande das lives, que até então eram muito raras, né? Aconteciam esporadicamente. A partir daí passou a ser o grande boom das lives, as vendas de forma geral nas redes sociais, a gravação de vídeo, investindo isso nos stories, nos feeds, então aí ganhou-se um alcance muito maior, e a partir daí a gente percebeu que muitas pessoas entenderam a importância dessa qualificação. Então eu acho que começa por aí, você entender a necessidade, você olhar para ti, saber ouvir críticas construtivas também. A gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir críticas, mas isso é muito importante, a gente sabe disso. Nós temos que ouvir críticas construtivas no nosso dia a dia. No nosso curso, a gente pede para que as pessoas nos deem feedback. Então, saber ouvir, pedir para que as pessoas te falem como você está se saindo é muito importante também. E a gente percebe muito isso até no nosso dia a dia na rádio. A gente recebe diversos entrevistados aí que tem propriedade para falar, a gente sabe que tem conhecimento sobre o tema, mas que muitas vezes chega na hora e acontece isso que você mencionou, trava. A gente percebe desde o momento da chegada no estúdio aquele vermelhão, aquele nervosismo, a pessoa que falou contigo tão claramente no WhatsApp, né? Muitas pessoas nos mandam um resumo do que vai falar lá no estúdio e se saem tão bem no WhatsApp. Aí quando chega lá, vê o microfone, se vê o celular gravando, então, meu Deus do céu, e agora? Aumentou a responsabilidade. Então isso vai muito do nosso emocional, mas tem muitas questões básicas que nos preparam para isso. Sem spoiler, questões que a gente passa no curso que nos preparam para isso, para você chegar mais tranquilo para dar uma entrevista, para você chegar mais tranquilo para gravar um vídeo. Um dos nossos objetivos é incentivar as pessoas a irem para as redes sociais. Aquelas que ainda estão travadas, né? A gente sabe que muita gente tem vontade, tem conhecimento, tem as ferramentas às vezes na mão, mas tem aquele medo ainda de ir lá, medo do julgamento, como a Laís mencionou, é normal, todos temos. Mas temos que colocar a cara. Que bom que muitas pessoas já entenderam que não é de qualquer jeito, que a gente precisa de algumas técnicas, de alguns preparos que podem ser muito simples, mas a gente vem percebendo isso, que as pessoas vêm se qualificando, e eu acho que parte daí, né? Para te destravar, para te perder esse medo, invista em técnicas que te permitem isso, né? Eu acho que um curso como o nosso fez muita falta no passado. Eu digo para minha própria formação pessoal, lá atrás, quando eu entrei na faculdade em 2008, quando eu precisei me comunicar com uma multidão de pessoas, se eu tivesse tido acesso a essas ferramentas, com certeza teria me ajudado muito, né? Teria ajudado na minha evolução. Então, acho que você entender que você se qualificar vai fazer a diferença, parte daí, parte desse princípio. E os hábitos de consumo mudaram, né, Diogo e Sabrina? Estão mudando, a Sabrina né? falou aí sobre a questão da pandemia e os hábitos de consumo dos nossos clientes, dos nossos amigos, eles mudaram. Então, tem muita gente consumindo rede social o tempo todo. A gente questiona no nosso curso. A sua empresa, faça uma pesquisa aí na sua empresa. Os seus funcionários usam redes sociais? Os filhos, os maridos, as esposas usam redes sociais? Então, é aí que você precisa estar para vender seu produto e estar de uma forma posicionada e coerente com a sua marca. Claro. E Laís, conteúdo é só o que a gente fala, né? Ou eu ter um bom conteúdo é suficiente para mim falar para qualquer tipo de público? É preciso muito mais do que isso?
Não é, Diogo. Assim, eu não estou fazendo uma apologia contra o conhecimento de forma nenhuma. Sou uma pesquisadora e invisto todos os dias no conhecimento e na pesquisa. Mas não adianta eu saber tudo sobre um tema e não conseguir transmiti-lo de forma coerente. E nesta transmissão que está o meu preparo. Tem até uma pesquisa que diz que a partir de um conflito, de um ruído de comunicação, só importa para o entendimento das pessoas 7% o conteúdo. O restante é comunicação não verbal e tom de voz. Então, o meu tom de voz e a minha comunicação não verbal, que é tudo aquilo que eu não falo, é o mais importante para que uma pessoa compreenda a minha mensagem. Laís, o que é comunicação não verbal? Comunicação não é só falar? Não. A comunicação não verbal é a minha dicção, é a forma como eu estou pronunciando as palavras, é a minha feição. Você vai acreditar se eu contar uma notícia super alegre aqui com um semblante triste? Não vai, né? Não tem coerência. Não tem coerência. Então, assim, é o meu semblante, é o meu gestual, é a forma como eu me posiciono, é a minha vestimenta, porque não adianta eu querer vender um produto que não está coerente com a forma como eu estou me posicionando visualmente. Claro. Então, assim, é um conjunto. Não adianta eu ter conteúdo e eu não ter toda essa preparação da comunicação não verbal, da comunicação visual. Vocês já não ouviram a primeira impressão é que fica? Sim. E a gente fala isso, quando um palestrante ou uma pessoa de impacto chega para falar alguma coisa, a primeira impressão dele é que vai credibilizá-lo ou não, sem ele falar uma palavra. Vai marcar, né? Vai marcar. Com certeza. Sabrina, tendo em vista isso que a Laís falou agora, mais do que ter um conteúdo, muitas pessoas investem no conteúdo, né? Seja numa empresa, seja, às vezes, comprar o melhor produto, vou ter a melhor promoção, vou fazer, enfim, a promoção tá bombando, o marketing funcionou certinho, mas daí na hora de fazer a comunicação daquilo, falha na comunicação. Ou eu quero ser um palestrante, eu tenho um conteúdo sensacional, mas na hora de passar aquilo para as pessoas que estão me assistindo, eu não passo credibilidade. Vocês falam um pouco disso no curso também, né? Com certeza, é a forma de passar essa mensagem, né? Como a Laís falou, a gente não basta apenas ter conteúdo, a gente precisa saber persuadir de uma maneira positiva, né? E o curso tem muito isso, toda essa questão da comunicação não verbal, do que eu estou falando, né? Nós estamos nos comunicando desde o momento que a gente entrou aqui dentro do estúdio para gravar, estamos nos comunicando antes mesmo de nos cumprimentar verbalmente, né? A roupa que eu estou usando, o tom de batom que eu estou usando, isso a gente fala muito na gravação de um vídeo, o quanto é importante a gente cuidar essas questões simples, mas que fazem toda a diferença. Então, eu acho que aos poucos as pessoas estão entendendo isso, essa necessidade de que é um conjunto, né? De que não se faz nada sozinho, não adianta eu ter totalmente o domínio do tema, eu preciso saber transmitir, fazer com que você entenda a minha mensagem de uma forma clara também, né? A gente aborda muito isso no curso, que a comunicação não é complicada, ela é bem descomplicada, ela é bem simples, basta a gente saber conversar e a gente saber passar a mensagem de uma forma clara. Então aí entram diversas questões, desde o tom de voz, desde a roupa que eu estou usando, desde o meu posicionamento, o meu gestual, a forma que eu deixo minhas mãos, a forma que eu deixo minhas pernas, tudo isso passa uma mensagem. Então é um conjunto. E a gente falava aí sobre voz, Diogo, acho que no início, né, nós mencionamos da voz bonita. Vocês já foram em alguma palestra ou em algum tipo de apresentação em que a pessoa falava com voz de abajur? Sabe, a gente aborda isso no curso, é muito engraçado, mas assim, quando uma pessoa fala na mesma tonalidade do início ao fim, você aguentaria ouvir uma palestra de 30 minutos nesse tom de voz? Não dá, Não né? dá. Não tem expressividade. Então, não é apenas o tom de voz, é a entonação, de que forma que eu interpreto o meu texto, o meu conteúdo, a minha mensagem. Então, são aspectos que, como a Sabrina disse, são simples, mas que se ninguém o mencionar ou se você não treiná-lo, talvez não seja tão fácil assim. Claro, quando eu agendei a entrevista com vocês, eu fui pra internet pra
ler e para assistir um pouco sobre o tema. Eu acho que um grande comunicador que a gente tem, o Celso Portiolli, eu vi um podcast dele, onde ele falava que a grande inspiração dele foi o Silvio Santos, que é um dos maiores comunicadores do país, enfim, na história. E ele disse que o maior ensinamento que ele teve do Silvio Santos, quando ele começou a carreira dele, é que ele pode fazer 7 programas, 10 programas, mas que a comunicação dele vai ser sempre diferente de um programa para outro. Eu sou um Silvio Santos que faz esse programa, agora esse outro programa é um outro Silvio Santos que faz, e me chamou a atenção isso. Também tem que ter um cuidado de identificar e de saber para quem está comunicando, né? Vocês que trabalham com rádio, dependendo da audiência, dependendo do horário e do programa em si, é um jeito de se comunicar, né? Isso se chama adaptabilidade, Diogo, e a gente fala isso sobre, nesse tema da dicção e da oratória, nós temos que ter capacidade de nos adaptar a diferentes públicos. Então eu venho falar num podcast, eu venho falar numa rádio, eu venho falar numa emissora de TV, é uma linguagem. Se eu vou falar com uma senhora que não é alfabetizada, de um bairro X do interior do Rio Grande do Sul, eu preciso ser capaz de transmitir para ela a mesma mensagem que eu estou aqui passando para ti a partir da minha linguagem. Então, a linguagem, um bom comunicador e um comunicador assertivo é aquele que consegue adaptar o seu discurso para diferentes públicos. Eu preciso ser capaz de explicar para uma criança de 5, de 6 anos o que é dicção, o que é oratória. E isso é muito válido e é muito importante que as pessoas entendam, porque, por exemplo, no comércio, se a gente vai falar aqui sobre o nosso público, a gente atendeu aqui fisioterapeutas, colaboradores de lojas, donas de casa, enfim, diversas profissões diferentes. Elas têm contato com clientes diferenciados todos os dias e de diferentes níveis de conhecimento, níveis de consciência, enfim, são pessoas muito diversas e eu preciso adaptar o meu discurso para cada uma dessas pessoas. Claro. Então eu preciso ser clara, coerente e objetiva com todos esses públicos. Isso é muito importante que as pessoas entendam esse conceito de adaptabilidade. E que as pessoas conheçam o público também, né? A gente menciona muito isso no curso. Eu preciso saber para quem eu tô falando, como é que eu vou querer gravar um vídeo, vou querer convencer se eu não sei quem é o meu público. Então, que as pessoas tirem um tempo, façam uma análise. Hoje o Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta de grande alcance que a gente vem investindo cada vez mais nessa questão dos vídeos, eles nos apresentam uma série de ferramentas que nos permitem mensurar Dados, né? idade, público masculino, feminino, enfim, tem todos esses dados lá. Então, a gente bate muito nessa tecla no curso, tira um tempo para conhecer o teu público. Independente do teu segmento, você não pode conhecer apenas o teu público físico, você precisa conhecer o teu público virtual. Então, quando o Diogo vai gravar um vídeo divulgando o serviço ou o produto, eu preciso saber para quem eu estou falando. Tira um tempo, olha lá, quem está curtindo? A maioria é homem, a maioria é mulher, quem está comentando? A gente, no curso, a gente faz essa dinâmica, a gente divulgamos o primeiro vídeo do curso, vamos lá ver quem são as pessoas que estão curtindo. Então lá no Instagram, vamos lá analisar os dados, a maioria são homens, a maioria são mulheres, olha, tem essa faixa etária aqui, isso já nos dá uma ideia muito bacana e isso vale para todos os tipos de segmentos, conheça o público. A partir do momento que você sabe para quem você está falando, você vai passar essa mensagem com muito mais clareza também. As pessoas deixam, na tua visão, Sabrina, de ocupar cargos, tarefas, de ter uma promoção ou de melhorar na vida e na atividade que desempenha pelo medo de se comunicar ou por falhas na comunicação? Muito. O que vocês pensam sobre isso? Muito. Infelizmente, as pessoas deixam muito. Eu já deixei. Eu já passei por situações de insegurança que me fizeram travar e daqui a pouco perder uma oportunidade. E a gente não tá falando nem só de profissional, mas de oportunidades pessoais, enfim, na nossa convivência. Como eu mencionei, a gente vê muito isso no nosso trabalho prático, às vezes na rádio, de chegar uma pessoa com muito preparo, que tem muito conhecimento, mas que deixa eu me preparar um pouquinho melhor e acaba que esse preparo nunca chega, eu nunca me sinto pronto. Então a gente vê sim que as pessoas deixam, às vezes, de ocupar cargos mesmo porque tem medo de não se comunicar, de não passar a mensagem com clareza. No nosso curso a gente percebeu muito essa demanda de muita gente qualificada, que sabe do que está falando, que tem propriedade, né, que tem conhecimento, que é muito importante também, que tem experiência e que deixa de dar o próximo passo
por medo, né? Daqui a pouco por insegurança. Então, a gente quer despertar isso nas pessoas, que toda e qualquer pessoa pode pegar um celular, pode gravar vídeo, pode fazer isso muito bem feito. A gente sabe que existe essa preocupação e que bom de não fazer de qualquer jeito, cada vez mais está existindo isso, e as pessoas estão entendendo isso, o quanto é importante e o quanto a gente deixa de ocupar cargos de diversas situações. A gente menciona muito isso, às vezes, eu não vou participar dessa reunião porque como é que eu não me sinto à vontade, daqui a pouco eu não vou conseguir verbalizar, não vou conseguir passar com clareza a minha mensagem. Então, infelizmente, sim, e a gente não quer que isso aconteça, Claro. né? A gente não quer que as pessoas deixem de ocupar cargos, de deixar oportunidades passar por medo de se comunicar. Então, isso tem solução. Isso que a gente quer que as pessoas entendam também. E a gente escuta muito, né, Diogo? É aquela pessoa lá, tá ocupando aquele cargo, ele nem é tão capacitado quanto eu. Ele não tem os mesmos cursos que eu, as graduações que eu fiz, enfim. Só que ele levantou a mão e disse: falou. Oi, eu estou aqui e estou me colocando à disposição Se permitiu. para Hoje tal te ouvi cargo. falar só porque ele fala melhor e foi promovido. A gente ouve muito isso. Só Bom, que quem só? não- Será que é só, né? Só que quem não vende a própria imagem, vende o quê? Exatamente. Entendeu? Quem não vende a própria imagem, quem não vende os próprios conhecimentos e as próprias habilidades, agrega o quê numa Claro. empresa? Diploma guardado não traz resultados. É tipo o mito da venda, né? Eu não gosto de vender, eu não vendo nada. Tu já vende hora pra tua empresa. Então tu já começa vendendo as horas semanais pra te poder ter um ganho no final do Tu mês. se vende no momento que tu se Exatamente. coloca à disposição para uma entrevista de emprego. Exatamente, ali já é uma venda da tua imagem, né? Exatamente. Eu queria perguntar pra vocês duas coisas que foram perguntas também que, conversando com pessoas, enfim, pergunta isso que eu acho que vai ser bacana. Quais são os principais mitos da comunicação que vocês gostariam de desmistificar? Um dos mitos é só falar bonito, ter uma voz boa não é o suficiente, né? Quais são esses mitos principais que vocês ouvem e que a gente precisa desmistificar isso? E para quem está buscando uma comunicação melhor, aprimorar suas técnicas e suas habilidades, quais são, assim, o início? O que seria o início? Algumas dicas básicas para a pessoa que quer começar. Claro, a primeira dica é fazer o curso das meninas, né? Mas para quem está despertando para isso, quem está começando numa carreira profissional, ou para quem está querendo melhorar, evoluir, quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas? Só queria dar um recadinho bem antes, Claro. que também tem a ver com a questão profissional, para você que quer dar um up na carreira, quer uma promoção ou busca se inserir no mercado de trabalho, o Senac Ijuí é seu parceiro ideal. Lá no Senac você vai ter diversos cursos na área de saúde, tecnologia da informação, moda, gestão, na parte de comunicação e oratória, comércio, artes, além de também idiomas. São vários cursos que com certeza vão te trazer mais conhecimento, vai melhorar o teu currículo e tu vai conseguir aquela promoção que tu tanto deseja ou aquela inserção no mercado de trabalho que você tanto procura. Tem o Senac como seu parceiro, são muitos cursos, turmas abertas mensalmente lá no Senac, e o Senac, que você já sabe, é a força do sistema FEComércio ao seu lado, tem o Senac como seu aliado na sua trajetória profissional. Também está junto conosco Márcio Ótica e Joalheria. O melhor presente você vai encontrar na Márcio Ótica e Joalheria, também na Quicharme e na Ótica Marclau. Lá você consegue ter um parcelamento facilitado em até 10 vezes em todos os cartões, além do crediário próprio da Márcio Ótica e Joalheria. Lá você consegue fazer óculos com o menor preço do mercado aqui em Juí, atendimento personalizado de consultoras que vão te ajudar naquilo que você mais precisa. Tenha na Márcio Ótica e Joalheria as melhores ofertas, os melhores produtos e aquilo que você busca em termos de presente ou para você mesmo. Também está junto conosco Pizzaria Sabor da Serra, para você compartilhar momentos de alegria, descontração com a sua família. Nada melhor do que a melhor pizza da cidade no lugar mais acolhedor da cidade. São vários ambientes temáticos. E lá você também vai encontrar, se você nunca foi lá e não visitou ainda, a adega da Pizzaria Sabor da Serra é algo magnífico. É uma carta de vinhos completa para você que gosta, que quer apreciar uma pizza com um bom vinho agora no inverno. O lugar ideal é no Sabor da Serra Pizzaria. Lá também você que pede a sua pizza na segunda-feira, você tem chance de concorrer a diversos brindes, né? Eles têm lá a segunda-feira premiada, onde você pede a pizza na segunda-feira e concorre a brindes. Também é uma ótima pedida para você na segunda-feira, quer pedir uma pizza e concorrer a brindes, Sabor da Serra Pizzaria.
pizzaria é o melhor lugar. Também está junto conosco Baterias Goi. Aqui eu preciso dar um depoimento. Eu sempre faço aqui o comercial da Baterias Goi, 24 horas por dia, parcelamento em 10 vezes no cartão. E no domingo, às 10 horas da manhã, o que acontece? Fui dar um passeio com a minha família e a bateria do carro deu aquela riada, não funcionou o carro. E primeira pessoa que eu pensei, não, vou chamar o meu parceiro, vou ligar lá pro Goi e ele vai me ajudar. Liguei. Em 15 minutos eu tive o atendimento do Goi. Ele mesmo foi lá na minha casa me socorrer, trocou a bateria do meu carro e o passeio da minha família não ficou comprometido. E eu ainda parcelei em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Então, 24 horas por dia, atendimento, toda a linha de bateria automotiva, agrícola e de caminhões, condições facilitadas, depoimento aqui de quem conseguiu testar e comprovar a agilidade, a eficiência e a segurança da Baterias Goi. Por isso que há 25 anos é a empresa que mais vende, que melhor vende e que melhor atende em Ijuí e região. Tá bom? Baterias Goi precisou, é 24 horas por dia mesmo. Domingo de manhã eles estavam lá para me socorrer. Voltando aqui à nossa entrevista, quais são os mitos que a gente precisa desmistificar na comunicação? E também queria saber de vocês em relação às habilidades, as principais características, enfim, de quem quer se desenvolver. O que ele precisa começar? Como começar a se comunicar melhor? Eu acho que o grande mito da comunicação e da oratória, Diogo, que desmistifica todos os outros, é que a comunicação ela é um dom. Eu ouço muito isso. Você tem o dom da fala. Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi isso. Você tem o dom da fala. Tu nasceu pra falar. Tu nasceu pra fazer isso, entendeu? E é lógico que a gente sabe que nós temos habilidades diferentes enquanto seres humanos. Algumas pessoas têm mais facilidade realmente para aprender algumas técnicas do que outras, mas não é um dom. A comunicação e a comunicação e a oratória, elas são treináveis. A questão é, você tem disposição para treinar? Porque as pessoas querem chegar à frente de uma plateia, à frente de uma turma, à frente de uma reunião, à frente de um microfone e falar. Mas vocês sabem o que tem por trás dos grandes palestrantes? Vocês sabem o que tem por trás dos grandes comunicadores? Muito treino. Treinos de dicção, existem exercícios específicos para dicção, treinos de respiração, porque a nossa respiração influencia diretamente na nossa capacidade vocal. Alimentação, que está também diretamente relacionada à nossa capacidade vocal. Aquecimento vocal. Tem treino de oratória, treino de gestual, onde e como eu posiciono as minhas mãos. Roteiro. Então, eu quero falar tudo que tem aqui na minha cabeça, mas cadê o teu roteiro? Cadê os tópicos especificados? De que forma você começa, desenvolve e termina? Então, assim, existem inúmeras técnicas que precisam ser treinadas. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem quer começar a se comunicar melhor hoje, coloca o teu celular lá num cantinho e faz uma apresentação como se você estivesse falando para um público. Observe posteriormente, você mesmo, não precisa nenhum especialista olhar. Em poucos minutos você já vai perceber vícios de linguagem. A pessoa me diz, meu Deus, eu não imaginava que eu falava tanto né. Por que eu falei tanto Porque você não sabe, porque é inconsciente. Claro. Por que eu botei as minhas mãos no bolso o tempo inteiro? Ficou parecendo que eu era antipático ou que eu estava inseguro. E efetivamente é essa a mensagem que transmite. Então, quem quer se comunicar melhor precisa, em primeiro lugar, compreender a forma como você se comunica hoje. Como que é a sua comunicação hoje? Faça um vídeo, pode deixar o celular bem de cantinho lá, não precisa posicionar bem na tua frente, porque aí você não vai conseguir observar toda a questão corporal. Mas bota o celular lá no cantinho, vai longe, elabora um discurso ali, ou fala alguma coisa, uma venda, elabora uma venda se você é vendedor, elabora uma consulta se você é médico ou da área da saúde, e perceba você mesmo a forma como você está se comunicando. Porque é só a partir do momento que eu me observo que eu consigo pensar em mudanças. Aí essa pessoa vai buscar recursos e ferramentas
talvez vá buscar o nosso curso, para aí conseguir começar esses treinos relacionados à melhoria na comunicação. E é importante, complementando a questão desses treinos, que a gente sabe, a gente ouve muito essa preocupação com o imediatismo, com o agora. Eu gravei um vídeo, não gostei, não vou gravar, não vou mais ir para as redes sociais, não ficou bom o primeiro. Então as pessoas têm que entender que isso é um caminho, isso é uma trajetória. Eu não vou sair pronta, eu não vou sair 100% confiante. Eu acho que aí entra a questão da confiança também como um fator muito, muito importante. Acredite em ti, acredite no teu potencial. Começa por aí. Se eu não vou acreditar em mim, quem é que vai? Como é que eu vou vender o meu curso? Como é que eu vou vender a minha ideia se eu não acredito em mim? Então começa acreditando no teu potencial. Claro que o estudo, né, aliado à teoria e à prática, vão te ajudar a acreditar no teu potencial, porque aí você vai estar adquirindo conhecimento. Então, tire um tempo para assistir outros vídeos, pessoas que te inspiram na internet. A gente trabalha muito nessa questão no curso. Eu não estou falando de copiar, porque cada um tem que ser autêntico para gravar, para ir para as redes sociais sendo você mesmo. Isso é muito importante também, você passar sua mensagem, não querer imitar ninguém. Mas acredite no seu potencial. Tire um tempo para estudar. Estudar, eu digo, vale desde ler artigos, ler materiais sobre o tema, até assistir vídeos aí no YouTube, nas redes sociais, enfim. E a partir disso, tenha insistência. Essa questão de colocar um vídeo para gravar, de não precisar nem mandar para alguém que é da área, ajuda muito. Eu já fiz isso. Tendo apresentações, coloca ali o celular para gravar. A partir do momento que você se dispõe a gastar um tempo se autoavaliando, sempre vai vir alguma crítica construtiva. Então, a partir do momento que eu me gravo, eu me olho, eu consigo identificar as minhas falhas ou o que eu sou boa, isso eu posso manter, isso eu posso melhorar. Então, acho que as pessoas têm que dispor desse tempo também. A gente sabe que não é do dia para a noite. A gente sabe que as pessoas têm pressa, a gente vive numa correria, mas a qualificação vem com o tempo. Então, tenha paciência, acredite em você e vá fazendo as coisas devagar no dia a dia, que em algum momento você vai se sentir mais confiante. É uma trajetória, né? Além dessas dicas que vocês passaram, a leitura também ajuda muito, né? Porque a gente nota uma falta de repertório, uma falta de vocabulário. Muito. E as pessoas ficam repetindo os mesmos termos, as mesmas palavras por várias vezes num vídeo de 3, 4 minutos, né? Então a leitura tem que ser uma aliada para te poder melhorar teu repertório, melhorar teu vocabulário, enfim, na hora de se comunicar, né? Sem dúvida, Diogo. Eu falo para os meus alunos que não tem como a gente inserir palavras no nosso cérebro. A única forma é lendo. E aí as pessoas me dizem, mas eu não gosto de livros específicos, eu não gosto de livro de romance, eu não gosto de literatura, não tem problema. Nós temos hoje artigos, portais na internet, revistas virtuais, enfim, inúmeros materiais muito segmentados que você pode se abastecer de informações. Então, dependendo da tua área de atuação, você pode buscar artigos e temas específicos da tua área para ler. Tu não precisa ler lá toda a trilogia do autor X ou Y. Não é isso, sabe? A leitura, ela não precisa mais ser convencional no papel ou num livro. Tem gente que tem o Kindle, tem gente que gosta de ler no computador, tem gente que gosta de ler no celular, não importa. A questão é que precisa sim haver um hábito da leitura para que a pessoa tenha vocabulário para falar. Porque à medida que eu falo de improviso, eu tenho que ter esse repertório de palavras, de sinônimos, porque senão, como você disse, nós ficamos repetindo as mesmas palavras e as mesmas expressões. Eu tive dois amigos que me ajudaram muito na parte de comunicação. Eu tinha muito medo de me comunicar e tô aprendendo, tô evoluindo, enfim. Mas eles me disseram, sempre me ensinaram assim, Diogo, lê e procura sempre que possível ler artigos de opinião. Porque isso vai fazer com que o teu repertório aumente, com que tu consiga entender como as pessoas estão se comunicando na escrita. Isso vai melhorar a tua comunicação, a tua forma de escrever e a tua forma de falar. Então foi um grande insight que eu peguei, assim, ler artigo de opinião. Então quando eu pego um jornal, a primeira coisa que eu vou pegar é 2 ou 3 artigos sobre um tema qualquer. Tu pode não concordar com aquele tema, mas tu vai ver quais são os pontos, como aquela pessoa coloca a forma de pensar dela em relação àquele tema. E isso vai te dando insights para que tu consiga também melhorar a tua forma de colocar as tuas ideias,
temas, enfim, né? Porque o artigo de opinião, ele é mais leve. Uhum. Ele não é científico, ele Claro. não segue determinadas técnicas de escrita. Então, ele é mais leve, ele é mais próximo à pessoa que está lendo. Então, se torna mais agradável a leitura. Laís, e olha o case, o exemplo que a gente tem aqui. Você viu que ele acabou de falar? Eu tinha medo de comunicar e tá aqui tinha apresentando muito, é um verdade. podcast, entrevistando as pessoas. Então, é a prova de que a comunicação e que essa melhora é uma evolução, é um caminho, gradual. né? Não É. é de uma hora para outra. Então, você é a prova de que vale a pena insistir, ler, se qualificar, perder o medo e acreditar na gente mesmo, no nosso potencial. Claro, e eu não tinha me comunicado dessa forma em momento algum. A gente está aprendendo e vai aprendendo. Só que o primeiro passo é tu dar o primeiro passo. Exato. A partir disso, tu vai buscando conhecimento e a qualificação. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o curso em específico, sobre as mentorias que vocês fazem, para quem está nos assistindo, para quem nos assistiu até aqui e despertou aquele interesse, aquela vontade, ou entendeu a importância de se comunicar melhor. Como procurar o curso de vocês, o que as pessoas vão encontrar junto de vocês, seja nas mentorias individuais, ou seja no curso que vocês estão realizando. Agora é hora de vocês venderem o peixe para a galera que está nos assistindo. Bom, falando especificamente, então, do curso que nós estamos ofertando agora, no mês de junho, 17 e 24 são as datas, são 2 segundas-feiras à noite, 19 às 22 horas. Nós abordamos todos esses conceitos, então, de dicção, de oratória, de comunicação de uma forma geral, de comunicação assertiva, que é muito importante para o ambiente corporativo, redes sociais, gravação de vídeos, roteirização de vídeos, de que forma que, afinal, eu elaboro um roteiro, edição de vídeos. Esses são os assuntos básicos que nós trazemos durante essas 2 noites. Há uma avaliação individual também. Então, nós pedimos que os alunos gravem um vídeo ofertando um produto ou um serviço que eles mesmos vendem, enfim, que foram o objetivo deles buscarem o curso. Nós fazemos uma avaliação individual abordando tópicos que precisam ser melhorados e entregamos para essas pessoas para que elas consigam, através das ferramentas ministradas ali durante o curso, melhorar. Para quem quer buscar o curso, perguntam muito pra gente, né, Sabrina, tem profissão específica? Exato, a gente Não. ouviu muito isso. Não tem profissão, não tem idade, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, contanto que esteja aberto ao aprendizado e às críticas e aos posicionamentos que a gente dá, porque, enfim, é o nosso papel, é justamente ajudar essa pessoa a se desenvolver e a desenvolver a sua comunicação. Pode procurar diretamente no Cindy Lojas ou diretamente nas nossas redes sociais. Então, a minha rede social é @LaísVelter. E a tua, Sabrina? @Sabertolo. E é importante a gente mencionar também, complementando, como a Laís falou, a gente sabe hoje em dia da correria das pessoas. Então a gente procurou e a gente conseguiu encontrar uma estratégia muito assertiva nisso, de oferecer toda essa infinidade de conteúdos em 2 noites, que é um diferencial muito bacana, que a gente precisa falar sobre isso, porque nós também fazemos parte dessa multidão de pessoas que vivem na correria. Às vezes a gente tem 2, 3, 4 trabalhos ali para dar conta, e então pensamos também num formato que contemplasse todas as pessoas que vivem nessa correria também. Então a gente já começa mais cedo, e é importante mencionar que somos bem pontuais, né, Laís? Bem pontuais. A gente trabalha com a pontualidade, 19 horas começamos o curso, muita gente vai direto do trabalho, a gente encontrou essa questão também com o Cindy Lojas, sendo no centro, é mais fácil para muita gente ir até lá, muita gente vai direto, então a gente dá um intervalinho, tem aquele lanchinho, aquele café, para as pessoas também poder relaxar um pouco, se conhecer melhor. Vamos até às 22 horas agora, porque entendemos a necessidade de ampliar um pouco mais o horário para conseguir passar mais o conteúdo. A primeira aula, ministrada pela Laís, é mais focada na parte de dicção, oratória, comunicação não verbal. A segunda aula, ministrada por mim, é mais focada em redes sociais, gravação, edição, sugestão de aplicativos. Importante mencionar também que a Laís falou, a gente pede sim para que os alunos gravem vídeos para que a gente possa avaliá-los, mas isso é uma tarefa que eles vão fazer em casa. Claro. Muita gente tem medo até de fazer o curso, por medo de se expor no curso, mas eu vou precisar falar lá na frente, eu vou precisar gravar algum vídeo lá na frente. Então a gente percebeu até
na hora da procura do curso, essa insegurança, esse medo, não vou fazer o curso porque eu vou ter que falar. Calma, gente, são atividades que a gente dá para as pessoas fazerem em casa, até por isso pensamos em fazer em 2 semanas, para dar tempo das pessoas estudarem, treinarem em casa. Então são 2 semanas, a pessoa vai adquirir os conhecimentos, vai ter toda uma semana para colocar em prática. Então acho que são situações importantes também. E não existe nenhum tipo de exposição e constrangimento. Esses vídeos, por exemplo, que são avaliativos, eles não são transmitidos para toda a classe. O nosso objetivo não é constranger nem apontar ninguém de forma alguma. E tem também, Diogo, uma apostila de materiais que... Bom, eu não me lembro mais o que a Laís falou, tá lá na apostila. Nós temos um material bem completo, né? Que a pessoa pode usar depois. Então, não me lembro mais como é o nome daquele aplicativo que a Laís falou, que a Sabrina falou. Recorre ao material que vai para casa e a pessoa pode fazer os seus treinamentos posteriores. E claro que tem certificado também no final do curso, né? A gente dispõe de certificado virtual, impresso, enfim, para a pessoa colocar lá, que a gente sabe que tem gente que gosta de colocar lá na parede. Então, tem certificado também, que é muito importante e fundamental. Não tenha medo, você está indo para esse curso para perder o medo, exatamente para isso. E pense em quantas oportunidades podem ter passado ou você pode ter perdido por não saber se comunicar, por não ter uma boa dicção, uma boa oratória ou por ter medo e travar na rede social. Então, acho que é uma boa pedida para empresários que queiram qualificar suas equipes, gerentes, vendedores, para você que é empresário e quer melhorar um pouquinho a sua autoimagem perante a sua equipe de colaboradores, para você que simplesmente quer se comunicar melhor de qualquer forma, independente da sua profissão ou da sua área de atividade, fica a dica aqui do nosso podcast para esse curso que é incrível, com 2 pessoas talentosíssimas, que todo mundo acompanha, é apaixonado, são 2 grandes comunicadoras, 2 grandes profissionais. Fica a dica, então, para vocês que querem fazer esse curso. Obrigado, meninas, pela presença de vocês aqui, agradeço de verdade, para mim foi uma honra, acompanho o trabalho de vocês, sou um admirador, foi uma honra poder entrevistar vocês, e a gente vai se ver logo, para falar um pouquinho mais sobre o curso, sobre outras atividades de vocês. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, Diogo, pelo convite de estarmos aqui falando de algo que amamos e acreditamos muito, que é a comunicação e que é a importância da comunicação na vida das pessoas. Então, fica aí a pulguinha atrás da orelha para aquela pessoa que ficou pensando, eu acho que eu preciso melhorar, talvez eu devesse me desafiar nesse sentido. Aposta em ti, aposta no teu conhecimento, aposta na tua comunicação que tu não vai se arrepender, e nós estamos à disposição também para tirar dúvidas, para bater um papo, para conversar também através das redes sociais sobre esse tema. Te agradecer também, né, Diogo, e te parabenizar também por esse olhar, né, os teus episódios geralmente são voltados a algum setor da comunicação, então que bom que você está dando essa oportunidade tanto para a gente mostrar o nosso trabalho, mas quanto para que as pessoas acessem também e tenham a oportunidade de perceber que não é o fim do mundo, que todo mundo pode ter acesso à comunicação, que a comunicação tá aí para todo mundo, que ela é uma habilidade treinável, e isso é o que a gente quer mostrar para as pessoas, que todos podemos melhorar, evoluir de uma forma simples, de uma forma sem constrangimento, de uma forma sem nervosismo, porque imagina você poder perder o medo de falar em público, de dar uma entrevista, de se comunicar, por mais simples que seja, dentro do seu ambiente de trabalho, na sua família. Então, obrigada por a gente poder passar isso para os teus espectadores, para as pessoas que estão nos acompanhando na internet. E fica aí também, aqui a gente trouxe algumas dicas sem muito spoiler, porque afinal as pessoas precisam também irem até o curso para entender um pouquinho melhor cada módulo que a gente mencionou aqui. Então, muito obrigada. Que é isso, tenho certeza que vão ser 2 noites, mais 2 noites, né? A segunda edição desse curso inesquecível para quem está participando. E parabéns ao Cindy Lojas por essa parceria e por essa iniciativa. Você que assistiu esse podcast, falamos aqui sobre comunicação. O episódio anterior a gente falou sobre imagem pessoal, que se complementam. Acho que são 2 grandes episódios para você que quer alavancar sua carreira, tanto a sua imagem pessoal como a comunicação aqui agora. Essa é a intenção, essa foi a nossa ideia. Agradecer a toda a audiência, os nossos apoiadores, e nos vemos na semana que vem com mais um episódio do nosso Papo É. Um abraço, até mais. Nosso programa é patrocinado por
Uma produção Ijuí Shop TV.